Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, sempre às 20 horas, com esse programa maravilhoso, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Sempre na companhia de Luciano Clay, meu amigo, historiador, pesquisador, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. E eu vou pedir a Luciano para, em pensamento, seguir comigo a prece de início, agradecer a Jesus por mais esse programa, que ele abençoe esse tentame de trazer fatos da história do Espiritismo, da passagem de Dr. Bezerra pela Terra. E nessa semana que ocorreu exatamente há uma semana atrás, eleição no país, que Jesus abençoe o Brasil através da proteção de Ismael e que esse país alcance o seu destino de coração do mundo, pátria do Evangelho, essa terra em que se plantando tudo dá, não só em riquezas materiais, mas em riquezas morais e espirituais também. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Luciano Clay, eu não vou perguntar se você votou com consciência, que eu sei que você votou com consciência, mas as eleições aí, como é que foi, Luciano? Eu aqui no Recife, demorei 2 horas numa fila, né? 3h30 da tarde, passou até da hora, fecharam o colégio, fiquei até 5h30. Teve fila aí em Fortaleza, como é que foi o dia da eleição aí? Meu irmão querido, grande alegria falar com você, sempre iniciando a semana nessa reunião dominical, noturna, para falar de Bezerra de Menezes. Aqui aconteceu tudo em paz, querido, graças a Deus, né? Todos nós pudemos participar num clima de relativa tranquilidade. Nós fomos votar, exercer a nossa cidadania no Liceu do Ceará, instituição mais que centenária, onde estudou, aliás, coincidentemente, o doutor Bezerra de Menezes, de 1847 até 1850, concluindo ali o secundário. Então, nós pegamos uma fila pequena, umas 10 pessoas no máximo, a votação demorada pela quantidade de opções para deputados, para senador, para governador e para presidente. Por isso houve essa demora. Mas foi tudo em paz, foi tudo tranquilo para nós. Um momento assim de muita alegria pela importância do exercício da nossa democracia. Luciano, sem falar nomes, aqui também houve uma comoção, porque uma das candidatas à governadora, né, saindo para votar, o marido tem um infarto e desencarna, né? E foi uma comoção, porque é uma família conhecida, e aqui em Pernambuco, pela primeira vez, o Nordeste vai ter uma governadora mulher, porque foram duas mulheres, sem falar o nome, para o segundo turno, né? Luciano, elas estão dominando, viu? Graças a Deus, né? Que as mulheres estão tomando conta do mundo, né? Então já era tempo. Agora na política também. O que importa é que a sensibilidade feminina, cuja experiência que nós estagiamos na nossa evolução tem essa importância exatamente pelas características do sexo feminino, que essa sensibilidade agora na política, em outros setores da nossa sociedade, possa mostrar, de fato, né, a importância das mulheres para a construção de um mundo novo. Eu faço parte de uma instituição, que é o Colégio Militar, desde 1989, que as mulheres passaram a ter acesso a este educandário tradicional aqui em Fortaleza, como há também do Sistema Colégio Militar, um aí em Recife. E desde 1989, as mulheres vêm tomando de conta, sempre as alunas destacadas, que eles chamam de coronel-aluna, que comanda todo o batalhão escolar. Nos últimos anos, se você pegar, a grande maioria é de mulheres, né? Então tem algo aí sinalizando para um futuro alvissareiro. Bom, eu faço parte de uma casa espírita, Luciano, a Casa dos Humildes, que já está na sequência na quarta presidenta, não é presidenta, é presidente. A quarta mulher, né? Então a gente obedece. Agora eu digo a você uma coisa: aqui na minha casa, minha mulher e minhas filhas, quem fala mais alto sou eu. Elas dizem, qualquer momento, Bruno, eu já vou, já vou. Luciano, querido, olha, você falou que o domingo é o início de semana, não é? É uma transição, né? Porque na nossa psicologia parece que é o fim de semana também.
Então, essa semana agora que ocorreu foi a data de Kardec e Francisco de Assis, o 3 de outubro, data de nascimento dos dois. Eu queria uma palavrinha sua, antes de Bezerra, sobre Kardec e Pai Francisco. Duas figuras exponenciais da história planetária. Não há como nós nos esquecermos do legado do pobrezinho de Assis. Personagem ímpar, eu sou apaixonado pela trajetória de vida de Bezerra de Menezes, que, na nossa modesta opinião, como historiador, inclusive recomendamos um trabalho de um grande historiador, Jacques Legoff, que é a visão do historiador sobre Francisco de Assis, uma obra extraordinária. Francisco de Assis foi, na nossa opinião, o maior símile, o maior imitador da vida de Jesus, porque viveu plenamente os preceitos da moral cristã. Viveu a partir do dia 26 de setembro de 1182, quando nasce, em Assis, na região da Úmbria, e desencarna no dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, tendo seu corpo sepultado no dia seguinte, e daí o porquê também da Igreja já iniciando o seu processo de canonização, pelas tradições da Igreja Católica, consignar o sábado como seu dia, 4 de outubro. Essa figura é tão emblemática que, recentemente, embora já lá se vão 22 anos, o tempo passa rápido, na virada do milênio passado para este novo no qual nos encontramos, fizeram uma enquete, isso foi publicado na revista Times, norte-americana, para se eleger aquele personagem do milênio que findava, que começou no ano 1001 e terminava no ano 2000. 2001 começou o novo século e também o novo milênio. E, surpreendentemente, entre os que votaram, artistas, jornalistas, cientistas, historiadores, várias personalidades, ou seja, crentes e descrentes, elegeram Francisco de Assis como sendo a figura paradigmática, aquele protótipo, aquele modelo de homem que sintetizaria o milênio que findava, assim como no milênio anterior a figura de Jesus, até hoje se projeta, para nós espírita, a figura exponencial. Então, só por isso nós já temos uma noção da grandeza desse psiquismo, que veio à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária. Impactou tanto a vida do nosso homenageado dessas lives dominicais, Bezerra de Menezes, que um dos filhos de Bezerra de Menezes, aliás, o último a desencarnar em 1861, um advogado conceituado, depois cônsul, Francisco da Cruz Bezerra de Menezes. Ou seja, teve esse nome em homenagem ao pobrezinho de Assis. Bezerra não se esqueceu de Francisco, que ele muito amava e admirava. E o professor Hipólito Leão Denis Arrivai nasce no dia 3 de outubro de 1804, desencarna 31 de março de 1869, dispensa comentários, porque essa figura que é o móvel das nossas paixões, o responsável por ensejar na terra a concretização da promessa profética feita outrora por Jesus, conforme anota o texto de João, para trazer de volta a essência pujante da mensagem de Jesus no contexto grave da história da humanidade, ressaltando, sobretudo para nós, aquilo que Bezerra de Menezes tanto enfatizava, o que diz Kardec também, o Evangelho segundo o Espiritismo, palavras dele, não nossa, que a moral espírita, ela é, Bezerra entendeu isso plenamente, essencialmente a mesma moral cristã. Trabalho, solidariedade e tolerância. Expressão kardeciana, numa adaptação ao pensamento pestalozziano, do qual Kardec foi aluno, discípulo, esse grande educador que dizia que o amor é o eterno fundamento da educação. Esse é o grande legado de Allan Kardec para todos nós, que nos dizemos seus seguidores. Trabalho, ninguém para de trabalhar, começando a semana no domingo, trabalhando pelo Espiritismo, e, obviamente, intimamente nos transformando. Solidariedade, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, no sentido de despertar de consciência. Todos somos concitados diuturnamente ao exercício do bem, para sermos, como Bezerra de Menezes foi, um homem de bem, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, e tolerância, que nem sempre somos uns com os outros, principalmente no nosso meio espírita. Às vezes nós somos áridos de afeto, de sentimento nas nossas relações. Por isso que eu gosto tanto de estar com você, meu irmão, porque eu saio aqui empanturrado de carinho. Também. E tenho a oportunidade de começar
a semana com o pé direito quando nós participamos desse diálogo fraterno. Trabalho, solidariedade e tolerância. Legado de Kardec, podemos repetir também, não deixa de ser o legado do pobrezinho de Assis, porque essas grandes almas que passam pela Terra, semeando o bem, a fraternidade e o amor, elas pulsam acima da maioria, porque estão na dimensão do amor. E não estão preocupadas se você é dessa ou daquela cor, ideologicamente falando, partidariamente falando, já que estamos em época de política, se você é dessa ou daquela etnia, se você é crente ou descrente, mas o que importa de fato é aquilo que você faz de bem, de bom, por você e pelos seus semelhantes. Luciano, agora a gente vai entrar no tema Bezerra e dando sequência ao programa anterior. Estávamos vendo aqueles periódicos, as primeiras biografias, né? E eu queria conversar com você agora, queria que você desse sua opinião. Eu, quando adentrei o Espiritismo, eu fui um leitor, quanto mais, da revista Reformador. Então, tinham articulistas ali notáveis, como Kleber Halfeld, o Nazareno Torinho, Giovanni Borges de Souza, e no passado, no presente, não é? Alguns atiram pedra na revista Reformador, mas é inegável que foi e é ainda o maior órgão de divulgação da imprensa espírita do Brasil. Não é isso, Luciano? Sem sombra de dúvida. Vou pegar a sua expressão, atiram pedras. É Jesus quem diz, não somos nós dois. Não se atiram pedras em árvores sem frutos, ou que não dão frutos. Então, o Reformador é uma revista centenária, mais que centenária, porque ela é fundada em 1883 por Elias da Silva, fotógrafo, amigo de Bezerra de Menezes, grande nome do espiritismo, assim como outros tantos que vieram para o Brasil imigrante, ele era português. Essa obra extraordinária foi indiscutivelmente a grande obra a catapultar, a projetar em nível nacional o espiritismo, porque inclusive outros estados, como o Ceará, já na década de 1890, através do Grupo Espírita Fé e Caridade, a primeira agremiação local, mantinha a assinatura do reformador, então eles distribuíam nacionalmente, e era um órgão respeitado. A princípio era um jornal, no início do século é que vai ter a versão transformada em revista, mas é a mesma proposta, é o mesmo projeto. E é talvez entre poucos periódicos nacionais, uma exceção aqui e acolá, num ou outro que ainda subsiste ao tempo, como é o caso do Jornal do Brasil, mas de uma atuação mais longeva e praticamente ininterrupta. Nós temos toda a coleção do Reformador. Infelizmente, quem atira pedras é porque não conhece a importância dessa obra, analisa já com um certo preconceito, com uma certa aversão, sem conhecer ou sem reconhecer a importância histórica desse órgão informativo, que vai se tornar posteriormente, de princípio não, posteriormente, após a fundação da Federação Espírita Brasileira, seu órgão oficial de informação, contribuindo significativamente para que eu, você e outros tantos que nos ouvem nesta live dominical estejamos falando de espiritismo. Se não fosse o reformador, talvez não estivéssemos aqui, porque nós vamos ter vários periódicos. Já no século XIX, há uma relação de inúmeros periódicos que tiveram uma vida curta, uma vida efêmera. Começaram e desapareceram. Reformador não. Venceu aos troncos e barrancos, porque aí sim, nós temos que reconhecer que tinha por trás de tudo isso a ação da providência divina. Não estou querendo levar para o lado da espiritualidade, mas para manter um jornal desse, depois revista, tinha toda uma orquestração do alto para que ele cumprisse com seu desiderato. Então, eu reconheço no Reformador, hoje disponibilizado para os leitores, online, pela Federação Espírita Brasileira, de uma magna importância a divulgação do espiritismo em nosso país. Com grandes articulistas, como você citou aí, alguns mais contemporâneos, mais próximos. Viana de Carvalho, por exemplo, contribuiu sobremaneira com vários artigos a partir de 1907 na divulgação limpa e clara do espiritismo, com a didática que ele era peculiar. E me permita dizer, Luciano, hoje, atualmente,
Reformador é brilhantemente dirigida por um amigo nosso, que é o querido tradutor da Revista Espírita, Evandro Noleto Bezerra. Uma alma de uma Extraordinário. serenidade a toda prova e que dá chance aos novos articulistas, como o mais novo articulista de Reformador, tem escrito artigos maravilhosos, o querido Leonardo Marmo, de São João del Rei, né? Marmo, um abraço, e Noleto também, fica aqui uma... O Noleto eu considero, permita-me, meu querido Bruno, como historiador e curioso da filologia também, eu considero o Noleto para mim, né? Embora eu goste muito de algumas outras traduções, do próprio Herculano, Pires, mas o Noleto, para mim, hoje, eu considero, até porque ele tem hoje um instrumental necessário para se fazer com cuidado uma boa tradução, o nosso melhor tradutor das obras fundamentais do Espiritismo. Opinião pessoal nossa. Noleto, que é lá da terra do autor de Maribondos de Fogo, o José Sarney, que é lá do Maranhão. Mas Noleto tem apartamento aqui no Recife, viu, Luciano? Foi, não foi? Vem aqui, está lá em Boa Viagem. Que bom. Mas, Luciano, me diga uma coisa: Reformador, na passagem de Bezerra também, claro, foi um dos veículos que homenagearam com um texto belíssimo, até de uma forma poética, elogiando o velhinho de aparência, né, bela, de barba branca. Esse texto é anônimo, não é, Luciano? Eu queria perguntar a você, porque depois apontaram como sendo de autoria do grande espírita Pedro Richard, do Grupo Ismael, e por que o texto é anônimo e o que é que revela que alguns apontaram ser do Pedro Richard. E quem foi Pedro Richard? É muito interessante essa sua colocação, meu irmão, e oportuna, até porque há muitos editoriais do Reformador, inclusive na fase de tensão, na segunda gestão do Dr. Bezerra de Menezes, 1895, até a sua desencarnação, que houve, naturalmente, compreensível por razões contextuais, algumas divergências, algumas polêmicas, e muitas pessoas hoje afirmam que esse ou aquele editorial é da lavra do Dr. Bezerra de Menezes e não há como você assegurar, porque não eram assinados. Então, cuidado que a gente tem de ter. Um ou outro mais tarde foram identificados. Esse aí que você está falando, quando se fala de velhinho, essa expressão mais terna, mais carinhosa, era de Pedro Richard. Muito possivelmente, embora não seja assinado, mas cremos que posteriormente, como essa informação ela nos é passada já no início do século, foi por alguém que o conheceu e sabia que ele havia escrito esse texto. E realmente é muito do estilo dele. Ele amava o Dr. Bezerra de Menezes. Começou os trabalhos na Federação Espírita Brasileira no final do século XIX. A sua desencarnação passou despercebida do movimento espírita, foi em 1918, já desencarnou velhinho. E foi grandemente importante, sobretudo após a desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, na condução dos trabalhos da Federação Espírita Brasileira. Era uma alma profundamente evangelizada, um espírito afável, carinhoso, e em relação ao Dr. Bezerra de Menezes, tamanha era a sua admiração, como todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver mais diretamente com o Dr. Bezerra de Menezes, que ele se auto-intitulava, uma forma de homenagear Bezerra de Menezes, discípulo de Marx. Inclusive, assinou muitos dos seus artigos com esse pseudônimo, no alusão ao pseudônimo também utilizado por Bezerra de Menezes nos seus estudos filosóficos. Então, realmente, Pedro Richard vai estar à frente na Federação Espírita Brasileira como diretor, nunca ocupou a presidência, mas deu uma grande contribuição. E foi um dos grandes responsáveis também por preservar a memória do amigo Bezerra de Menezes através da divulgação de alguns fatos curiosos, de algumas informações inéditas, inclusive algumas delas nós colocamos no livro que publicamos no ano passado. Esse livrinho aqui, né? Que é meu livro de cabeceira. Então, o livro de Clay Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Adquiram. A gente está fazendo aqui uma síntese, vários temas.
Agora, por exemplo, todos esses textos, até biografias, se encontram aqui na obra de Clay, é um livro de consulta permanente. Né? Mas, Clay, vamos lá. Houve aquela grande biografia do Presalindo, né? Mas um dos grandes biógrafos também, inclusive a sua biografia está no Dicionário Bibliográfico Cearense, é o Barão de Estudati, que também nominado como o pai da história do Ceará, é isso? Então, quem foi esse barão, o papel dele e essa biografia de Bezerra? Indubitavelmente, embora nós tenhamos o historiador nacionalmente mais conhecido pelo que nos legou em termos de produção historiográfica, estudado nos cursos, nas academias, nos cursos de mestrado, doutorado na área de história sempre, Capistrano de Abreu, que era de Maranguape, terra de Chicanismo, grande historiador, deixou várias obras publicadas, mas indubitavelmente para nós aqui do Ceará, porque aqui viveu e aqui desencarnou, o grande expoente é o Barão Guilherme Stuart, ou Sturdert, de origem inglesa, inclusive. Inclusive, eu que sou do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, tenho a honra de tê-lo como patrono da instituição. Nosso instituto, que é de 1887, teve, entre outros fundadores, Antônio Bezerra de Menezes, também historiador, sobrinho legítimo de Bezerra de Menezes, o nosso médico dos pobres, e também Juvenal Galeno, espírita, que fez parte dessa instituição na sua gênese. O Barão de Student é a figura que vai mais tarde se sobressair, já desencarnando velhinho, e ele deixou um grande legado, a história do Ceará. Entre esses legados, a obra que você citou, em 3 volumes, editados a partir de 1910, as edições são de 1910, 1913 e 1915, são obras alentadas, o Dicionário Biobibliográfico Cearense, através do qual, em ordem alfabética, ele destaca biografias de personalidades, de vultos da cultura, da política, da vida, sobretudo aqui na sociedade alencarina de Fortaleza, como se costuma chamar, e da província, depois do estado do Ceará. E vai ser exatamente nessa obra que ele vai publicar as biografias de alguns Bezerra de Menezes. Ele fala do avô de Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Souza Menezes, que lutou na independência política do Brasil e depois participou da Confederação do Equador. Fala também um pouco dos irmãos do Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Soares da Silva Bezerra, o irmão mais velho, Teófilo Rufino, e traz uma biografia de Bezerra de Menezes na referida obra, da qual também nós nos valemos de algumas informações. Claro que informações que ele colhia à época, sobretudo, quando o Dr. Bezerra desencarnou, ele recortava e guardava muitos recortes de jornais, ele pinça algumas informações, notadamente do jornal O País, do Rio de Janeiro, e daqui do jornal A República. Então, ele monta uma biografia do nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é logo do primeiro volume, já de 1910, porque vem em ordem alfabética. É Adolfo Bezerra de Menezes. Então, é uma das primeiras biografias da obra. O Luciano, mas nessa biografia não foi um equívoco, eu não sei se uma cochilada. Ele comete uma falha, né? Porque ele coloca na biografia, transcreve um texto no qual afirmam que o doutor Bezerra ficou com problema de sanidade mental por ter se convertido ao espiritismo. Foi isso? É verdade. Esse erro, inclusive, cometido por ele, aí eu usaria a sua expressão, foi um cochilo. Como historiador, ele cometeu esse equívoco. Isso aí nós destacamos no livro também, porque, na verdade, o que é que ele fez? Muita Pessoal, coisa. por favor, a palavra não é da obra do Luciano, viu? A Não, palavra mas nós fazemos eu essa introjetei observação. aqui. Mas eu gostei do cochilo, né? Porque faltou a ele o cuidado devido, mesmo como pesquisador. Então, como era uma obra, você sabe que quando você está fazendo um dicionário, uma obra mais alentada, às vezes você se descuida. Não é uma biografia específica que você tem a oportunidade de, sobre ela, se deter e ir a fundo nas fontes. Às vezes você está escrevendo ali, juntando informes. Então, como são várias pessoas, não tem como você ser biógrafo de
centenas de pessoas, como é o caso dessa obra opulenta dele. Mas o fato é que nós vamos ter ele aí cochilando, eu concordo com você, porque ele simplesmente, isso está lá bem destacado, ele transcreve um texto do jornal cearense A República. Eu faço ressalva a isso. As palavras não são dele, mas ele deixou passar a guisa de informação que foi publicado aqui. Aí o jornal A República, mostrando o preconceito de quem escreveu, não a ele, mas ao espiritismo, aí diz que ele, no final da existência, como se ele tivesse se apagado pelo fato de ter sido um intelectual de projeção, outrora, pela opção que ele fizera ao espiritismo, já em idade avançada, o que não é verdade. Porque Bezerra se torna espírita com 55 anos, em plena maturidade intelectual, na fase em que ele estava atuando politicamente, escrevendo vários livros, e já se dedicando mais tarde, portanto, à publicação dos seus romances. Então, o descuido aí foi dele em ter deixado passar do jeito que estava. Poderia ter feito a observação, se fosse um historiador mais arguto nesse aspecto, tivesse um pouquinho mais de tempo, aí ele faria, olha, segundo a opinião do jornal, e faria esse contraponto, de dizer, olha, que na verdade ele era espírita aos 55 anos, e não no final da existência, porque aí foi um pouco de maldade do articulista. Lembremos que Fortaleza era, à época, uma sociedade ultramontana, conservadora por excelência, portanto, de tradição católica, e houve uma reação muito grande contra o surgimento do espiritismo aqui no Ceará, desde os anos 1890, diferentemente daí de Pernambuco, nós vamos ter um movimento mais ativo. Aqui a coisa no Ceará retardou um pouco mais. Bom, dando sequência, vem outra biografia, que essa é considerada, Luciano, um tanto quanto esquecida, né? E segundo o Francisco Aquarone, aquele grande biógrafo daquela biografia que eu antigamente achava que seria a primeira, né? O Médico dos Pobres, Aquarone, inclusive, faz a nota introdutória dessa biografia, que é Bezerra de Menezes, Sua Vida, Sua Obra, de Luísa Mauriti. Que importância tem essa biografia e autora também, Luciano? Uma mulher extraordinária, uma professora, educadora, declaradamente espírita, e por isso pagou um preço muito alto, já como educadora e mulher, sendo perseguida numa das escolas onde trabalhou pelo fato de ser espírita. E essa mulher, com vínculos até familiares, né, o pai dela tinha uma amizade com o Dr. Bezerra de Menezes, teve a oportunidade, mesmo não o tendo conhecido, muito possivelmente, inclusive um dos seus familiares esteve no sepultamento do corpo físico do Dr. Bezerra de Menezes. A professora Luísa Mauriti era uma figura totalmente desconhecida, eu mesmo não sabia dessa biografia. Aí são essas coisas, sabe, Bruno, que de repente nós encontramos, aspas, acidentalmente, na hora das pesquisas. E aí, graças à ação de um amigo, Jorge Brito, de Brasília, ele nos presenteou, no momento em que falamos dessa obra, com a obra da mesma professora, né? Então, nós tivemos acesso a essa obra que guardamos. É uma obra simples, em que ela se vale da ajuda de um amigo, juiz de direito, Ponce de Leon, que depois deixou de ser espírita, se tornou evangélico, mas um homem de bem, e que na época, a pedido dela, fez alguns apontamentos. A obra também tem algumas mensagens mediúnicas dela própria, ela era uma médium, e essa obra foi concluída em 1949 e distribuída gratuitamente para homenagear aos 49 anos, na iminência de completar 50 anos, né, no ano seguinte, de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Então, a obra foi divulgada e a renda totalmente revestida a uma instituição filantrópica. Então, é uma biógrafa, mulher, professora, educadora, que ninguém nunca ouviu falar. E aí nós resolvemos também homenageá-la. Embora seja um livro simples, ela foi a primeira biógrafa, e se faça justiça, até antes até o Presalindo não faz menção a isso, a destacar que o Dr. Bezerra de Menezes teve 2 filhos homens do primeiro casamento. Nenhuma biografia dizia isso. Se pensava que era um casal. Eu mesmo, de princípio, no trabalho anterior que fizemos, achávamos, por uma fotografia bastante conhecida, que era um menininho e uma menininha. Mas ela mostrou que eram dois, e cita o nome dos dois, Adolfo Júnior e Antônio. Então, ela fez um trabalho bem interessante nesse sentido, e essa obra, hoje é uma obra raríssima, né, de se encontrar, mas nós temos aqui um exemplar.
Luciano, sobre Luísa Mauriti, eu queria dizer para o pessoal que adquiram a obra de Luciano, porque não é só um repositório de documentos, né? Tem um divã de fotografias que é impressionante. Eu estava lendo sobre essa biografia, aí me deparo com a foto da professora Luísa Mauriti, aí a fotografia de Aquarone, que eu não conhecia Aquarone. Então chega a emocionar, né, Luciano, esses vultos. Muito, muito, muito. É uma grande alegria. Eu sou apaixonado, né, por fontes imagéticas, por iconogravuras, fotografias. Então, foi um trabalho árduo, mas prazeroso, Bruno, que nós tivemos de fazer essas garimpagens. A única fotografia que nós conseguimos da professora Luísa Mauriti foi essa. Não é lá uma fotografia de boa qualidade, mas foi a única. Já do Aquarone, também não conhecia uma imagem dele, havia um desenho, crânio, que era feito naquela época, e aí nós conseguimos, numa revista da época, essa imagem que consta da parte específica do capítulo que você menciona, e que realmente o apresenta no vigor aí da sua juventude, quando estava com 30 e poucos anos. Bom, vamos lá. Luciano, uma biografia considerada das mais consistentes já é a de Canuto de Abreu, né? Ele cascavilhou muito, reformador, então garimpando coisas de Bezerra, e essa biografia Bezerra de Menezes, subsídios para a história do espiritismo no Brasil até o ano de 1895, né? Queria que você falasse dessa biografia e sobre esse grande Canuto de Abreu, porque era um homem verdadeiramente, né, que tratava da memória do espiritismo, cuidava com muito zelo, né, Luciano? Sem sombra de dúvida, Silvino Canuto Abreu, ele não era historiador por ofício, mas sempre demonstrou uma preocupação extraordinária com a preservação da memória histórica do Espiritismo. Esteve na Europa várias vezes para tentar garimpar documentos que hoje estão aí à disposição de muitos, né, para que nós possamos compreender melhormente um pouco do contexto no qual Allan Kardec se insere, do próprio Allan Kardec, a evolução do seu pensamento, a maneira como ele pensava. E as cartas sempre são muito reveladoras. É um dos documentos mais importantes se o historiador souber fazer a leitura do mesmo e não houver algo um tanto tendencioso que, às vezes, se não for historiador, tende a se levar por esse lado. As cartas são tão importantes que nós temos aí, hoje, como documentos dos mais importantes que integram o Novo Testamento, as epístolas. Inclusive, são anteriores aos próprios evangelhos. Epístola de Paulo, as várias epístolas de Paulo, de Judas Tadeu, de Tiago, de Pedro, de João, etc. Mas em relação especificamente ao professor Canuto Abreu, ele fez um trabalho extraordinário, como você colocou, garimpando informes do reformador, mencionado por você, e passou a publicar esses textos que ele escrevia na revista de Metapsíquica na década de 1930, aproveitando muito possivelmente a celebração do centenário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, que o movimento espírita brasileiro esqueceu em 1931. Houve pouquíssimas comemorações. Ele nasce em 1831, 1931, centenário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, 29 de agosto. Então, nós vamos ter o professor Canuto publicando de maneira sequenciada, como se fosse em folhetim, partes daquele que no futuro será transformado em livro. Primeiramente, em 1950, o professor Edgar Armon, que mais tarde estará à frente da FESP, né, Federação Espírita do Estado de São Paulo, e do seu ciclo de estudos, ele é que vai ser, na primeira edição da obra, tinha o prefácio dele, o responsável por organizar esse trabalho do professor Canuto Abreu. O trabalho ele é importante, repito, embora o professor Canuto Abreu não seja historiador, porque ele nos traz muitos elementos históricos interessantes do contexto. Repetimos, a partir do reformador. Mas, por outro lado, também há algumas lacunas. E há, inevitavelmente, alguns equívocos perfeitamente justificáveis, compreensíveis. E ele, naturalmente, que para tentar entender aquela fase um tanto até turbulenta da segunda gestão do Dr. Bezerra de Menezes no nosso movimento espírita, ele cria alguns neologismos, algumas expressões que não eram utilizadas na época, mas somente posteriormente, e em grande parte hoje reproduzidas em alguns trabalhos da academia. Nós temos vários trabalhos
universitários, dissertações de mestrado, tese, doutorado, que abordam questões relativas aos primórdios do Espiritismo, e é fonte sempre de pesquisa esse trabalho do professor Canuto Abreu, né, que é uma referência fundamental, mas ali o cuidado em relação também, por não ser uma fonte primária, obviamente ele se vale de outras informações, algumas informações que ele passa a partir do que ele entende daquela fase inicial do Espiritismo em nosso país. Bom, Luciano, vamos para a pergunta derradeira. Mas sobre Canuto, Luciano, quando surgiram as cartas de Kardec, né, os documentos de Canuto, que ficou sob a posse da FEB, criticavam a FEB durante um tempo porque ela não publicava, não tornava isso público, né? Iam fazer um museu. Só que agora, depois de um momento de muita divulgação, a coisa parou, a gente não sabe por quê, não sabemos, né? Chegou alguns documentos lá no NUPS, em Juiz de Fora, e de repente parou. A gente não sabe o motivo, ninguém diz nada. Fica aqui esse pedido, né? Que a coisa fique mais clara quais os motivos que esses documentos não estão saindo com a velocidade que a gente esperava, né? Pelo menos, né? Porque já faz um bom tempo. Né? Mas, Luciano, vamos lá. João Torres, Revista Espírita do Brasil. Tem uma homenagem, um texto, que eu queria perguntar a você, porque me chamou a atenção, Leon Tolstói e Bezerra de Menezes. Tolstói dispensa apresentação, sua obra aqui na Terra, mas eu gosto muito do Leon Tolstói também, desencarnado através da querida médium Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas por que um texto, Leon Tolstói e Bezerra de Menezes? Há alguma coisa em comum entre os dois? Sim, certamente o vínculo espiritual. O comandante João Torres foi um dos mais importantes nomes da Liga Espírita do Brasil. Instituição federativa, né, que foi idealizada na década de 1920 e que teve, entre outros participantes também da sua gestação, o professor Afonso Angelis Torteroli. O comandante João Torres, todavia, era uma pessoa muito sensata, um homem de muito bom senso, cearense, nascido aqui em Fortaleza em 1875, já desencarnou velhinho na década de 1950, esquecido do movimento espírita, inclusive cearense. E esse homem extraordinário, que era da Marinha, militar, portanto, foi um dos mais importantes divulgadores do espiritismo, notadamente no Rio de Janeiro. E ele idealizou esse projeto, a divulgação da Revista Espírita, a partir de 1927, que era a Revista Espírita do Brasil. E aí ele tem a oportunidade de fazer vários importantes artigos, entre estes uma homenagem que ele faz, demonstrando a sua admiração pela vida missionária de Bezerra de Menezes. E no caso citado por você, que é de uma revista, eu não me recordo agora a edição, se é de agosto de 1928, ele faz uma homenagem exatamente por causa do mês de agosto, a Bezerra de Menezes, e a Leon Tolstói, em face da celebração, naquele ano, 1928, 1828, do seu centenário de nascimento. Dois grandes luminares da história, um mais no campo da literatura, que realmente até hoje, quem tem a oportunidade de ler os seus escritos, se convence do refinamento espiritual dessa grande alma. E é interessante, Bruno, não que o comandante João Torres fizesse alusão a isso, mas mais tarde a dona Ivone do Amaral Pereira, essa grande médium, heroína silenciosa, ela que tinha um vínculo afetivo e espiritual e reencarnatório com o Dr. Bezerra de Menezes, a dona Ivone irá ter a célebre revelação, como eu já disse, eu sou muito cauteloso em relação a revelações no tocante a reencarnações de determinados vultos da história do Espiritismo. Mas uma ou outra eu aceito, como Allan Kardec, foi o próprio Allan Kardec, sacerdote druida, ele aceita isso. A informação que ele também foi Yahus, que ele tomou conhecimento. Mas em relação a Bezerra de Menezes, eu sou muito cauteloso. Mas uma das que eu aceito, porque nos foi passada por Dona Ivone do Amaral Pereira, e é essa informação trazida exatamente, coincidentemente, pelo espírito de Leão Tolstói, que é ele quem revela
que Bezerra de Menezes, no contato que ambos têm, o que mostra um vínculo também, que o comandante João Torres não aborda por ocasião dessa entrevista, o vínculo espiritual, é ele quem revela ao movimento espírita que o Dr. Bezerra de Menezes, ao tempo de Jesus, foi Zaqueu, o publicano de Jericó, que teve um ensejo de despencar do sicômoro, a árvore típica da cidade das Palmeiras, para que Jesus, após se oferecer para cear com ele naquele dia, desviando o seu trajeto ali, passando por sob o galho, no qual o pequenino Zaqueu, coincidentemente, doutor Bezerra de Menezes, já falamos aqui, na sua última existência tinha 1,60 m, quando desencarnou, era baixinho também. Aí Jesus se oferece, parece até que foi mal educado, a cear com ele na sua residência. E a partir daquele dia, segundo o texto bíblico, a salvação entrou na casa de Zaqueu e ele se tornaria mais tarde uma das grandes pilastras de sustentação do edifício cristão em construção desse projeto de divulgação da Boa Nova de Jesus aos mais longínquos rincões do mundo conhecido. Essa é a conexão que nós podemos fazer aí, pegando a sua deixa, de Leão Tolstói com Bezerra de Menezes, a partir dessa primeira revelação já feita lá em 1928, numa coincidência, aspas, de homenagem prestada pelo cearense João Torres a esses dois luminares da história universal. Luciano, sem se deter muito, que Zaqueu, Bezerra, novamente, há um tempo atrás, alguns programas atrás, eu te perguntei isso, então não procede aquela informação de Bezerra como o 13º apóstolo, né? Que propalam por aí. Né? Bruno, a questão é que o 13º apóstolo, a visão de um querido amigo, pesquisador que eu respeito profundamente, segundo alguns pesquisadores do IV século, essa informação vem de Eusébio de Cesareia, especialmente, a partir de informes que são muito parcos, são muito superficiais, em Atos dos Apóstolos, há a informação de que após a desencarnação de Judas, para se fechar aquele colegiado, grupo apostolar, com o número de 12, eu não sei porquê, com todo respeito, essa visão tinha que ser essa coisa numerológica, cabalística, tinha que ser 12. Não. Com Jesus eram 13, né? Então, 12, 11, tanto faz. E até porque aos poucos eles foram sendo martirizados, mas tinha que fechar o número de 12. Aí aparece o Matias, que seria o 13º apóstolo. A tese levantada por esse amigo, querido pesquisador, que eu respeito profundamente, entretanto eu não concordo, porque também não é voz corrente entre os pesquisadores, já no IV século, é que Eusébio de Cesareia, um outro pesquisador, teria aventado a possibilidade de Matias ter sido o mesmo Zaqueu, que mudou de nome após entrar ao colégio apostolar. Não há como fazer essa afirmativa, não há elementos, historicamente falando, suficientes, pelo menos para mim, que me convença do contrário. Então, a ideia do 13º é porque Matias foi o 13º, aquele escolhido para ocupar a cadeira, se assim pudéssemos dizer, deixada por Judas de Iscariotes. E aí nós vamos ter Bezerra de Menezes como Zaqueu. Se fosse o caso, seria o Matias. Mas não há informações. Até porque também, inclusive, informações espirituais em narrativas feitas por Amélia Rodrigues, Humberto Campos, há sempre menção aqui e acolá o nome de Zaqueu, né? Então, que mostra que ele muito possivelmente continuou usando esse nome, que foi o nome da sua transformação, o nome da sua vida. Opinião, evidentemente, não sou dono da verdade, deste pesquisador. Bom, eu também fico com Zaqueu, porque traz a chancela de Leão Tolstói pela mediunidade iluminada dessa grande dama que foi Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Luciano, então, convite, né? Todos aqui são convidados todo domingo, 20 horas, esse bate-papo fenomenal, porque a gente está tratando de uma fenomenologia que é a vida de Bezerra, impressionante, né? Luciano, vamos subir como Zaqueu ao sicômoro, não é? Mas o sicômoro espiritual, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento. Mestre amado, permite-nos a Ti elevarmos-nos em pensamento
como se pudéssemos ser, de fato, a semelhança de Zaqueu, no nosso esforço pessoal, alguém disposto a te ver passar ao largo, ao longe que fosse. Mas tu, amigo divino, que conhece os nossos pensamentos íntimos, que sabe das nossas dores da alma, sempre vem ao nosso encontro, passando por sob o galho no qual nos encontramos, à tua espreita, e estende amorosamente os teus braços fraternais para que nós nos projetemos em tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos o cipoal das imperfeições que ainda nos distanciam e nos separam de ti. Permite que possamos contar, como sempre, com o teu apoio incondicional, através dos teus prepostos do bem, nossos anjos guardiães, para que assim, com a inspiração dos mesmos, não claudiquemos mais, não relutemos diante dos desafios da vida e prossigamos perseverantes, firmes, no rumo do teu aprisco da paz. Guarda-nos, Jesus, sob tua tutela, com teu amor, hoje e sempre que assim seja. Assim seja. Luciano, querido, vamos lá, que amanhã é dia de branco, viu? Vamos lá. Um abração, pessoal. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos. E encerrando o nosso programa, beijo, eu dedico esse programa à minha mamãe, que está no plano espiritual. Mamãe, te amo sempre, não te esqueço. Beijão, boa noite a todos. Tchau, Luciano! Tchau, querido.